Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Aula 09, hoje a gente vai falar de for. O for, ele também é um bloco de repetição, assim como o while. Como foi sua experiência com o while? Conseguiu entender bem? Legal? Show de bola. Bom, o for, qual é a diferença dele para o while? É que no for eu consigo iterar ele sobre uma lista, sobre uma tupla, sobre um dicionário. Eu consigo fazer com que o for passe de valor por valor no dicionário. Ao invés de eu utilizar uma condição que nem eu utilizava no while, por exemplo, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10. No for não. No for eu também posso fazer dessa maneira, né? Para, do for vem do inglês para. Então, para cada valor, no intervalo de 0 a 10, realize essa ação. Ou eu posso utilizá-lo, como eu estava falando, em uma lista. Como, por exemplo, para cada valor nessa lista, realize essa ação. Bom, vamos lá para você entender melhor. Eu vou mostrar aqui o seguinte. Olha a estrutura do for. Esse primeiro caso é o que eu estava falando de eu colocar para ele no intervalo T. Olha só, para cada valor, for, para cada valor, no intervalo de 0 a 16, print o valor, né? Então, o que ele vai fazer? Se eu coloquei o intervalo de 0 a 16, legal. Ele vai começar com 0, 1, 2, 3, até o 15. Lembra? Esse parênteses aqui é como se fosse uma tupla, então ele não contabiliza o último número nos nossos loops. Então, nesse caso, ele faria o mesmo print que eu falei sobre o while, né? De 0 a 15. Legal? Naquele caso, acho que era de 1 a 15. Aqui ele faria de 0 até 15. Enfim, esse é uma forma de nós utilizarmos o for. Colocando aqui para cada valor no intervalo de, e aí a gente define qual é o intervalo dentro do parênteses, realize essa ação. Percebam que ele não tem um contador igual ao while. Nesse caso, ele já percebe qual é o intervalo que ele tem que realizar. E eu também posso fazer isso em uma lista. Bom, eu tenho aqui uma lista de 1 a 7, e olha o que eu posso fazer com o for. E essa é a principal diferença do for para o while. Ele é mais utilizado realizando esse tipo de operação que eu vou te mostrar aqui. Para cada valor em lista, percebam que em cima era in range, no intervalo. Aqui eu estou querendo dizer para cada valor na lista. Realize essa ação que é print o x. E esse valor, o que ele faz? Ele percorre cada índice dessa lista e retorna esse valor. Por exemplo, ele vai percorrer lá. X começa valendo 0, é o índice 0, ele vai printar o valor do índice 0, o valor 1. Depois o valor 2, 3, 4. É assim que ele faz para percorrer uma lista. Bem como nós vamos ver como nós podemos acessar os dicionários, as tuplas que vão ser igual à lista. Legal? Vamos para o Python, mas o que eu queria que vocês entendessem aqui era exatamente isso. Qual é a diferença do for para o while? E como que a gente estrutura esse for. Vamos para o Python deixar as coisas ainda mais claras. Já criei a nossa aula aqui, 09, for, e vamos então ver como que a gente cria um loop for. Eu vou começar criando um loop in range. No intervalo D. Assim como no while, por exemplo. A gente colocava lá que eu queria que fosse do count fosse menor ou igual a 10, por exemplo. Aqui não. Aqui eu coloco o intervalo que eu quero que ele realize o loop. Então veja bem, eu vou sempre começar a estrutura do for assim. For, e aí aqui dentro eu vou colocar um valor, ou seja, para cada x ou para cada valor, eu que defino o nome que eu quero. Legal? Então, para cada valor in range, e aí abro parênteses, 2 pontos. Aqui dentro eu vou colocar a ação que eu quero realizar. Nesse caso eu vou querer que ele apenas print o valor, esse valor aqui. Então olha só, eu vou começar com para cada valor in range no intervalo de, e eu vou colocar no intervalo de 0 até 21, para que ele print para mim de 0 a 20. Veja só,
eu vou dar um Shift Enter e ele fez lá de 0 até 20. É dessa forma que nós criamos um loop quando a gente quer colocar um intervalo nele. Mas a diferença que eu estava falando para vocês sobre o for e o while, a diferença mais notável é que eu vou fazer um loop em uma lista. Loop em uma lista. Então vamos ver aqui. Eu tenho uma lista que eu vou chamar aqui de lista. Ela vai conter os seguintes... eu vou chamar isso aqui de frutas. Eu vou chamar isso aqui de frutas para ficar mais fácil para vocês. Opa! Legal. E aí eu vou ter aqui maçã, banana, abacaxi, melão e morango. Beleza. Como que eu posso utilizar o for para passar de valor por valor dentro dessa lista? Bom, é simples. Eu vou criar um for, ou seja, para cada, e aí eu tenho que pôr aqui o valor. Eu vou chamar esse valor aqui de x. Então, para cada x, em lista, dois pontos, para cada valor dentro dessa lista. E o que é esse x aqui? São esses valores aqui, maçã, banana, abacaxi, melão e morango. Lembra que lá na aula teórica eu falei que esse x, na verdade, retorna o índice de cada um desses elementos da lista? Ou seja, isso aqui, ele vai começar com 0. Quando eu chamar lá, ele vai retornar o valor do índice 0, que é a maçã. Depois ele vai virar 1 e vai retornar banana e assim por diante. Então, qual é a ação que eu quero que ele faça? Que ele printe esse x. Opa, é que eu tenho... Não é lista, é frutas, perdão. E aí, ele sim, agora sim, ele retorna maçã, banana, abacaxi, melão e morango. Percebam que ele passou por cada um desses valores. O for também pode passar por um dicionário. Fazer aquele mesmo exemplo de cadastro. Eu vou colocar aqui um nome, que vai ser João, uma idade que vai ser 62, vou colocar 62 normal, e um sexo que vai ser masculino. Bom, esse aqui é o nosso cadastro. Como eu faço para passar por ele? Como que eu faço para iterar sobre ele? Eu vou criar um for, ou seja, vocês lembram bem da aula de dicionário que eu dizia que tudo que está à direita dos dois pontos são chamados de valores, tudo que está à esquerda dos dois pontos são chamados de chaves e o par inteiro é chamado de itens. Agora a gente vai utilizar de novo esse conceito aqui. Primeiro eu vou começar pelas chaves. Então olha só, para cada chave em cadastro, dois pontos, print essa chave. E olha só o que ele fez, ele printou a chave, nome, idade e sexo, tudo que está aqui à esquerda dos dois pontos. Tá, e se eu quiser só os valores? Bom, aí nós podemos fazer o seguinte código. Para cada valor em cadastro, eu tenho que especificar. Você se lembra disso? Para cada valor em cadastro, ponto values. Dois pontos, print o valor. E aí, ele retornou tudo que está à direita dos dois pontos. João, 62 e masculino. E se eu quiser os dois? Puxa vida. Porque olha só, aqui eu coloquei só um, né? Para cada chave em cadastro, printo a chave. Para cada valor dentro de cadastro.values, print o valor. E os dois, como que eu faço? Não tem problema nenhum. Eu também posso colocar isso dentro do meu for. Veja só, eu posso colocar que para cada chave e valor, e aí eu tenho que separar por vírgula, olha, para cada chave, vírgula, valor em cadastro.items, ou seja, nos itens do cadastro, eu estou passando rapidamente sobre itens, valores e chaves, porque vocês já viram isso na nossa aula específica de dicionários. Então, para cada chave e valor em cadastro.items, print, o
que eu quero que ele printe? Essa chave e esse valor. Olha o que ele faz. Ele printa os dois. Isso aqui foi a primeira chave que ele encontrou e o primeiro valor que ele encontrou. Segunda chave, segundo valor. Terceira chave, terceiro valor. Se eu fizer isso em tupla, é exatamente igual. Vou até fazer um exemplo rapidinho com vocês sobre uma tupla. Bom, uma tupla, que eu vou chamar de tupla mesmo, vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí eu posso colocar para cada elemento, vou chamar de elemento agora, para cada elemento dentro dessa tupla, printe esse elemento. E ele vai printar sem problema nenhum. Tá, e vocês lembram que existe os métodos que eu falei na aula de while, continue e break? Aqui no for nós temos também. E olha como a gente pode utilizá-los. Eu vou colocar aqui o break. E aí, para isso eu vou criar um for. Para cada valor no intervalo de 0 a 10, dois pontos, print esse valor. Aqui você já sabe, nós passamos por isso, ele vai printar de 0 até 9. Mas suponhamos que, mais uma vez, quando eu chegasse ao número 7, por alguma razão, ele tem que parar esse programa, ele não pode continuar. Aí eu posso utilizar o break. Ele breca, ele quebra totalmente o meu programa. E para utilizá-lo dentro do for, é dessa forma. Para cada valor no intervalo de 0 a 10, se esse valor ele for igual a 7, break. Senão eu quero que você continue printando esse valor. Olha só, ele vai chegar no 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chegou quando foi a vez do 7 passar pelo loop, ele breca, ele para totalmente. E o continue? Já o continue, pensa o seguinte, vamos supor que eu tenho o seguinte laço aqui, ou seja, para cada valor no intervalo de 0 a 21, print esse valor. Eu tenho esse seguinte loop aqui, de 0 até 20. Bom, e suponhamos o seguinte, eu não quero os números 5, 10, 15 e 20. Eu não quero esses números, não quero que eles apareçam. E aí, o método continue, ele pode ajudar bastante a gente. É a mesma coisa que a gente aprendeu lá no while. O break, ele para totalmente. O continue, assim que ele atende uma condição, ele pula o bloco de ação e continua. Ele só não realiza aquela determinada ação que atendeu aquela condição. Quer ver? Vai ficar mais fácil para você. Bom, para cada valor no intervalo de 0 a 21, colocar o if. Se esse valor ele for igual a 5, na verdade aqui eu tenho que pôr parênteses porque eu vou utilizar mais de uma condição. Aí eu tenho que utilizar o OR. Se o valor for igual a 5, ou se o valor for igual a 10, ou se o valor for igual a 15, ou se o valor for igual a 20, dois pontos. O que eu quero que ele faça se essa condição for atendida? Eu quero que ele continue, que ele pule o meu print e continue. Então, eu coloco continue, fora da indentação do if, vocês já sabem a importância disso. Eu quero que ele printe esse valor. Olha lá o que ele fez. 0, 1, 2, 3, 4, pulou o 5, pulou o 10, pulou o 15 e não tem o 20. Mais uma vez sobre a importância da indentação, se por alguma razão eu colocasse esse print aqui dentro do if, vamos ver o que ia acontecer. Ele simplesmente não faria nada. Por quê? Vamos analisar o porquê que aconteceu isso. Bom, o print ele deveria ocorrer em todos os números, menos no 5, no 10, no 15 e no 20. Legal? Só que uma vez que eu coloquei ele dentro do if, o que acontece?
o loop ele começa. Então ele começou no 0. O 0 tá lá, ele começou no 0. E aí ele entrou no loop. Ó, se o valor for igual a 5, igual a 10, igual a 15 ou igual a 20, continue. Quando ele entrou nessa condição se, ele pegou 0, não é igual a 5, nem a 10, nem a 15, nem a 20. E aí, ele pularia esse if, né? Porque ele não atende essa condição. Ele foi procurar uma ação para ele fazer, mas não tinha nenhuma ação para ele realizar. Por quê? Porque essa ação de printar está dentro desse if. E como ele não atende nenhuma condição aqui, ele não é igual a 5, nem a 10, nem a 15, nem a 20, ele não vai realizar essa ação. Diferente se eu deixar isso aqui. O 0 ele entrou, ele não atende nenhuma condição aqui, então ele vai pular para a próxima parte. E aí sim ele vai encontrar, fora do if, o print valor. Quis passar isso aqui para vocês entenderem mais ainda a importância da indentação, que às vezes não ficou tão claro assim. Bom, era exatamente isso que eu queria passar para vocês sobre for. Vamos para a nossa última aula, a aula de funções. E aí a gente vai entrar de fato onde o bicho vai pegar e onde a gente vai ter a nossa expertise, que é na área de análise de dados. Nós vamos falar sobre NumPy, sobre pandas e muitos assuntos interessantes nos nossos workshops. Eu espero você na próxima aula. Siga firme e forte que você está quase acabando. Um abraço, valeu!